Olá, meus queridos alunos do quinto ano, bem-vindos à nossa aula 5, que é a nossa última aula de conteúdo deste bimestre, tá? Então, eu vou pedir que tu abra teu livro lá no capítulo 29. Nós estamos falando, né, de vários acontecimentos importantes aqui para o nosso estado, tá? Então, nós começamos, por exemplo, falando lá na nossa primeira aula sobre a adesão do Pará à independência e o quanto conturbada foi essa adesão, né? Não foi assim um aceitar a independência de boa, legal, vamos ser independente, não, teve muito conflito, né? Depois nós falamos aí nas últimas duas aulas sobre a cabanagem, que foi uma revolta popular muito importante que ocorreu aqui no estado, muito por consequência lá da adesão, né, do Pará à independência, e porque as coisas não melhoraram depois dessa adesão, né, acabou gerando ali muitos conflitos, né, muitas insatisfações com o governo local, e isso acabou proporcionando um terreno aí bom para o surgimento de uma revolta popular, que foi a cabanagem. Hoje, a gente não vai falar de revolta, tá? Nem de guerra, mas a gente vai começar a falar, nós vamos continuar falando sobre isso ainda no decorrer das próximas aulas ali, né, para a quarta avaliação, tá? Mas a gente vai começar a falar agora, tá? Sobre um período muito rico da nossa sociedade. Sim, né, vamos falar de riqueza, tá? Que foi um período em que a nossa sociedade cresceu muito, tá? E além disso, se destacou mundialmente com um produto. Um produto. Você sabe que produto é esse? Vou te pedir para te olhar lá no teu estojo. Olha no teu estojo de lápis, né? Tem um negocinho aí. Qual é o nome desse instrumento que você usa para apagar quando você erra? Alguma coisa. Me diz aí. Qual é o nome? Muito bem, borracha. Sabia que há um século atrás, mais ou menos, né? Um pouco mais até, uns 120 anos, 150 anos, esse produto, a matéria-prima deste produto que você tem aí era extremamente cobiçada. Verdade. E ela não nascia em qualquer lugar, mas ela tinha em abundância aqui na região amazônica. E a venda desse produto é o que fez a Amazônia se destacar ali no final do século XIX, mais ou menos os anos de 1870, tá? Fez a Amazônia se destacar para o mundo, certo? E teve um papel muito importante na indústria automobilística, ou seja, na fabricação de carros. Sim, eu estou falando da borracha, que era um produto extremamente importante para a região. E a matéria-prima dessa borracha era o látex, certo? Então, você vai abrir lá na página 162, tá? Que é a página que está marcada aqui para você, certo? E olha esse nomezinho aí estranho, tenta pronunciar. Vou te dizer como é que se pronuncia. Isto é latim, tá? Não, eu não sei falar latim, mas nomes científicos de plantas são todos escritos em latim. E o nome dessa planta que você tá vendo aí, né? Tá olhando, que tá aparecendo na foto para você, é a Hevea brasiliensis. Hevea brasiliensis. O que é Hevea brasiliensis? Hevea brasiliensis é o nome científico da seringueira. Então, eu apresento a vocês a seringueira, tá? A seringueira, ela era a árvore da onde se tirava o látex, tá? Essa seiva branca que você tá vendo correr bem aqui, tá vendo? Tem uns cortezinhos no caule da árvore, um potinho aqui embaixo para aparar. Essa seiva branca que tá escorrendo nada mais é do que o látex. No século XIX, né, esse produto que era retirado das seringueiras, e essas seringueiras eram encontradas aqui na região amazônica, passou a ser muito importante para as indústrias de países como a Inglaterra, que estava lá do outro lado do mundo, tá? Por quê? Porque a Inglaterra estava passando por uma revolução industrial, ou seja, estavam começando a construir fábricas, indústrias, e uma dessas era a indústria de carros, né, de fabricação de carros. Mas não só ela, você tinha indústria para fabricação de bicicletas, indústrias para fabricação de trens, uma porção de coisas que precisavam desse material aí do látex, tá? Que vinha da seringueira. E onde que era usado o látex, tá? O látex é uma seiva, tá? A seiva é aquela parte líquida que a gente tira assim quando fere o tronco de uma árvore, você tem ali a seiva, tá? É o nutriente que a planta produz. No caso da seiva da Hevea brasiliensis, né, da seringueira, ela é chamada de látex. Também podia ser chamada de goma elástica ou de borracha. Naquele tempo, ela era muito utilizada para a fabricação de produtos como botas,
peças de máquinas, capas de chuva, material hospitalar, pneu de bicicleta e, posteriormente, pneus de carros. O que chamava a atenção no látex? É porque ele era impermeável. Ele era muito flexível, né? Ou seja, dava para trabalhar com ele, moldar ele do jeito que preferisse. E depois que ele endurecia, ele era impermeável, ou seja, você poderia usar, né, e por fora ele não molhava. Se você já teve a oportunidade de usar, por exemplo, galochas, né, botas, que são aquelas botas de chuva, as galochas, tá? Elas são feitas de borracha, elas são feitas de látex justamente por isso, porque você pode pisar com elas na água e é diferente do teu tênis, por exemplo, que se você pisar de tênis na poça d'água, o que acontece? Molha toda a tua meia, né? Mas quando você tá de bota, de galocha, de borracha, não. Você pode pisar à vontade e não vai molhar o teu tênis, não vai molhar a tua meia, né? Não vai molhar o teu pé. Por quê? Porque é um produto impermeável. Então, pensa, isso chamou muito a atenção. Fora que era bastante resistente, né? Então, aqui na figura a gente tem alguns produtos que são feitos de látex, né? Alguns que eram usados naquela época e outros que já foram criados depois. Então, o balão que você tem em festas e tal, ele é feito de borracha, ele é feito de látex. Luvas, né? Luvas descartáveis, que nem as tias usam, né? Os professores usam às vezes aí na escola para pegar os trabalhos, corrigir os trabalhos. Luvas descartáveis, tá? Borracha, como eu te falei, essa que você usa para apagar aí o seu dever, né? Mamadeiras, chupetas, pneus, tudo isso é feito de látex, certo? E quem retirava o látex da seringueira? Porque todo aquele corte que a gente viu lá naquela primeira figura, né? Não era feito do nada e ele não vem naturalmente na planta, tá? Então, alguém precisava fazer. Quem era este ser, né? Quem era esta pessoa? Então, para a borracha chegar lá na Europa, era necessário que ela fosse retirada da floresta amazônica, tá? E apesar de naquela foto eu te mostrar ali uma árvore atrás da outra, na época, as árvores de seringueira, elas não eram encontradas exatamente assim, tá? Às vezes se encontrava um punhado aqui, outro ali, mas a maior parte delas estava espalhada pela floresta. Então, a pessoa que trabalhava com isso, ela tinha que adentrar a floresta para conseguir achar as seringueiras. Levava dias até ele conseguir fazer isso. Quem era essa pessoa? O trabalhador que retirava, né, o látex, né, que extraía ali o látex da seringueira, que fazia todo aquele trabalho ali, né, no caule, no tronco, né, da árvore, era chamado de seringueiro. Isso mesmo, tá? Então, se ele mexia lá na seringueira, ele era o seringueiro. O seringueiro era o trabalhador, tá? Que ia lá e ia retirar o látex da seringueira. Então, muitos desses seringueiros, eles eram imigrantes, ou seja, eles vinham de outra região, principalmente do Nordeste. Então, você tem aqui estados como Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, que são do Nordeste. Então, você tinha principalmente nordestinos que vinham de lá para tentar ganhar a vida aqui, porque, gente, começou a se enriquecer muito aqui, né? Precisava de muita mão de obra. O único lugar no mundo que vendia látex era a Amazônia. Não se achava isso durante 30 anos, né? Foi exclusivamente a Amazônia. Depois você vai ter em outros locais. Mas era o único lugar que vendia. Imagina, para todas as indústrias no mundo. Estados Unidos, na Europa, não importa. Todos tinham que importar borracha da Amazônia. Então, pensa, se precisava realmente de muitos trabalhadores para cá, para a região, tá? O nome do local onde se encontravam, né, o nome da parte da floresta onde se encontrava ali essas seringueiras era chamado de seringal. Então, o seringueiro ia para o seringal extrair o látex da seringueira, tá? Calma que não é difícil de entender, não te preocupa que na hora da revisão a gente vai relembrar isso, tá bom? Quanto mais látex ele retirava, maior poderia ser o lucro dele, maior poderia ser o rendimento dele. Tá? Então ele tinha a chance aí de enriquecer. Claro que nem todo mundo, infelizmente, conseguiu, né? Porque também se tinha muitas maneiras de roubar desses seringueiros, tá? Mas a gente pode conversar sobre isso depois. Por hora, a gente precisa entender, né, quem era esse seringueiro e quais as necessidades dele. Então, ao mesmo tempo que ele podia ganhar muito dinheiro, ele também podia ficar preso ali no seringal, trabalhando, né, excessivamente, porque ele ficava endividado. Muitos deles, quando vinham para o Nordeste, quem pagava a passagem, a viagem, era o patrão, era o dono do seringal. E quando chegava no seringal, ele tinha que pagar aquela dívida, né, com trabalho. Então, ele já chegava endividado,
certo? Então, muitas vezes esse imigrante ele vinha do Nordeste já devendo a passagem do navio que trazia ele para a Amazônia, tá? Ou do pau de arara, enfim. Então, essa necessidade de pagar as dívidas, né, fazia com que ele permanecesse na floresta. Então, ele acabava, né, quando chegava no seringal, ele precisava de ferramenta, ele precisava de alimento, e o patrão vendia isso para ele, ele não dava. Então, era mais uma dívida que ele fazia. Acabava que esses seringueiros, eles não conseguiam, né, um bom rendimento, eles não conseguiam enriquecer porque viviam pagando ali as dívidas deles. Outros, né, às vezes pessoas da região, pessoas que não precisavam, né, se endividar tanto, conseguiam sim um bom rendimento e iam muito para as cidades para gastar o dinheiro, né, enfim, tá? Aqui a gente tem algumas imagens para a gente fixar melhor quem eram essas pessoas e o que eram essas coisas. Então, aqui você tem o seringueiro, tá? Então, ele tem aqui na mão dele a ferramenta, né, que ele usava para fazer a seringa, né, esse ferimento na seringueira e o potinho. Percebe que ele tá com uma arma aqui? Você vai perguntar assim, meu Deus, mas por que ele andava armado? Gente, né, como o rendimento era assim, quanto mais a pessoa, né, retirasse látex, maior, né, seria o pagamento dela. Então, você tinha muitos casos, né, que não dava para o camarada ficar aqui. Você tinha essa seringueira aqui, mas como eu te falei, ele tinha que entrar na floresta para achar mais, tá? Então, às vezes ele deixava o potinho dele aqui e outra pessoa podia estar ali querendo pegar. Então, eles ficavam, né, armados mesmo para se defender, tanto de espertinhos, né, querendo tirar ali a produção deles, como também de bichos, porque afinal de contas eles estavam adentrando a floresta, né? Então, podia encontrar com uma cobra, podia encontrar com uma onça, podia encontrar com qualquer bicho que pudesse fazer mal a eles, tá? Aqui, a gente tem aqui as bolas de borracha, que eram feitas de látex, que são essas não são bem bolas, tá? Assim, redondinhas, como a gente conhece, mas são esferas, tá? Que eram feitas de látex. Esse látex, ele ia sendo envolvido, assim, né? Até formar essas bolas bem grandes, assim. E era isso que era vendido, né? Para o dono do seringal. Era isso que o seringueiro tinha que fazer, tá? Eram essas bolas gigantescas aí, tudo de borracha. Isso aqui era o que ia para as indústrias e lá elas iam passar por um processo para serem moldadas e se transformarem em outros produtos, tá? Ninguém usava isso aqui do jeito que tá. Isso aqui era só para transportar, né, melhor, certo? Então a gente tinha aqui como era o trabalho no seringal, percebe como eram pessoas simples, né? Eram trabalhadores simples, eram trabalhadores que estavam tentando ali ganhar a vida, melhorar de vida. Muitos deles vinham fugindo das secas no Nordeste, tá? Viviam, tá vendo, ó, em locais, né, muito simples, que não tinha muita condição, tá? O seringal, que era o espaço onde você tinha na floresta, onde tinham as seringueiras, né? Essa aqui é bem grandona, essa que tá na foto, tá? E aqui a gente tem alguns itens que eram feitos de látex, tá? Então você tem aqui, olha, essas imagens que você vê aqui das bolas de borracha, é isso aqui. Isso aqui era uma bola de borracha. Claro que essa aqui já tá bem antiga, né? Mas era assim, desse jeito. Ficava com esse buraco porque eles enviavam uma vara aqui. Tinha que segurar uma vara e ir moldando, né, essa borracha para que ela ficasse envolta nesse pedaço de pau, para poder carregar ali depois, né? Os sapatos, as botas que eram feitas de látex, enfim, você tem tinha uma série de produtos, né, que dava para se fazer de látex, certo? Então, esse foi um momento muito importante na nossa história, tá? No decorrer das próximas aulas, a gente vai entender por que ele foi tão importante, né? Qual a influência que ele teve na nossa região. A gente vai conversar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso e também sobre como era essa relação aí entre, né, os trabalhadores e os seus patrões, tá? Aqui é só para a gente ter uma introdução, né, sobre esse assunto. Então, você faz o exercício que tá aí para você fazer, tá? Da página 165, tá descrito direitinho para você aí na descrição da tua aula, tá? Na próxima aula, a gente vai fazer a nossa revisão, certo? Então, prestem bem atenção e estudem para poder fazer sua prova, tá bom? Beijo e tchau!